Irmãos, para nossa edificação, por meio da pregação da palavra nesta manhã, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 13. Nós vamos ler hoje do verso 24 ao verso 37. Marcos 13, do 24 ao 37, assim diz a palavra do nosso Deus. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós somos muito gratos a Ti. Depois de uma semana, Senhor, de muitas atividades, e talvez tendo passado alguns momentos de endurecimento ou do coração, ou até mesmo esfriamento da fé, o Senhor nos acolhe na Tua casa mais uma vez e nos fala ao coração, dando-nos também a certeza pelo Teu Santo Espírito de que o Senhor está no nosso meio. Grandes são estas bênçãos e nós Te louvamos. Tu o sabes e agora nos fizestes ver e crer que nós de fato precisávamos nos encontrar com o Senhor nesta manhã. Te louvamos por isso e te pedimos que o Senhor nos dê porção dobrada da Tua palavra neste momento, ensinando-nos, moldando o nosso coração e nos colocando prontos para Te servir e aguardar o retorno bendito de Cristo. No nome dele, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao finzinho aqui deste capítulo 13. Capítulo reservado pelo Espírito Santo no registro de Marcos para falar do fim dos tempos. Em Mateus, por exemplo, esse capítulo é o capítulo de número 24. Em Lucas, é a transição do capítulo 20 para o capítulo 21. Em todos eles, há um agrupamento de informações e de ensinos do Senhor Jesus acerca do tempo do fim. E tudo começa, como você bem viu, você que está acompanhando a série, bem viu, tudo começa com o ensino do Senhor Jesus no templo, as ações dele ali, a autoridade que ele tinha para ensinar, como ele colocou os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos, cada um em seu lugar. Mas ao sair do templo, os discípulos têm uma inclinação de exaltar a construção do templo. E aí Jesus fala a frase que permeia todo o capítulo 13. Ativou alguma coisa na cabeça deles, ou como os jovens têm dito,
alugou um tríplex na cabeça deles. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra desse templo. E aí, tudo fica em torno desta expressão de Jesus. E aí ele vai explicando e nós passamos por períodos desta explicação e chegamos ao final agora. Nós temos uma afirmação aqui que nos mostra a certeza da vinda de Cristo. O título da mensagem hoje é O Senhor Vem. É certeza. Certeza por toda a palavra e pelo ensino do próprio Cristo aqui. Mas eu queria começar, e já comecei na verdade, um pouco diferente. Não fiz pergunta no início, falei do contexto. Mas baseado no contexto, eu vou fazer uma pergunta para todos nós. O quanto nós esperamos pela vinda de Cristo? O quanto nós desejamos encontrar com Cristo? É uma certeza, ele vem. Os sinais vão apontar claramente a chegada dele. Há benefícios maravilhosos com a vinda de Cristo. Mas o quanto nós, de fato, desejamos encontrar com o Senhor? Essa é uma resposta que você precisa ter. E é claro, a tua maneira de olhar o mundo, as tuas práticas, as tuas inclinações respondem essa pergunta. Se você é mais apegado às coisas dessa terra, a tua resposta é: não agora. Até desejo encontrar com Cristo, mas não agora. A gente já até brincou sobre isso aqui. O quanto nós desejamos. Queria que você voltasse os seus olhos para o texto, para ver se de fato as coisas são assim. E vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo nesta última porção daquele que foi conhecido pelos nossos irmãos do passado como o sermão escatológico de Jesus, ou o sermão profético. Muito bem, neste ponto que nós lemos a partir do versículo 24, Jesus exorta seus ouvintes a estarem de prontidão para o seu retorno. Há uma ênfase aqui, e nós vamos destacar ainda mais esta ênfase. O Senhor Jesus repete: vigiai, vigiai, estejam prontos, vigiem, vigiem. É uma ênfase. Repetição na Bíblia não é mera repetição, é ênfase. E aqui o Senhor Jesus mais uma vez mostra que todo o seu povo precisa estar pronto para o retorno de Cristo. Ele virá. Ele reunirá o seu povo, embora não tenha determinado o dia. Portanto, a vigilância precisa ser constante. 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 É uma certeza. O Senhor vem. O que o Senhor fará? Ele vai julgar todas as pessoas. Os mortos, os que estiverem vivos, mas ele também vem para reunir o seu povo. E ele disse isso. João faz questão de registrar essa frase de Jesus. João capítulo 14 vai dizer: eu vou, mas voltarei. E quando eu voltar, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. É uma certeza, o Senhor vem, o Senhor vai reunir o seu povo, mas não tem o dia. E nós, que precisamos de alerta para tudo, mesmo os desconsiderando, lembrando aqui um pouquinho da semana passada, nós precisamos estar prontos continuamente. Há 3 detalhes aqui nesse texto sobre esta ideia de que o Senhor vem. A sua vinda é gloriosa, do verso 24 ao verso 27. A sua vinda é certa, do verso 28 ao verso 30. E a sua vinda é e precisa ser aguardada. Então, o Senhor vem de maneira gloriosa, segundo a determinação do Pai, e então reclama de nós a prontidão. Precisamos estar prontos. Por que esse texto mexe tanto com a gente? Primeiro, porque fala do céu. Você já viu que desde o Graça e Paz eu tô com a voz embargada. Nós temos um combinado lá em casa. É não chorar nos primeiros 5 minutos de culto quando o tema for o céu. Nunca consigo cumprir. Eu sempre fico devendo.
é um assunto que mexe bastante comigo. Tem uns irmãos aí também que já caíram pelas tamancas aí durante o culto. É um tema maravilhoso. E não está só ligado, e não deveria estar só ligado às dificuldades que a gente tem. Porque, de fato, pensar no céu quando as coisas vão mal, dá um ânimo, dá um renovo. Mas e quando as coisas vão bem? Nós também deveríamos pensar no céu. Nós também deveríamos estar prontos para o céu. Aquela coisa daquelas pessoas que gostam muito de futebol, não é o meu caso. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, ó, jogador bom para no auge? O cristão precisava estar no auge sempre. Não de sua santificação, mas deste espírito de que o Senhor vem e eu preciso estar pronto. Talvez você tenha aquele parente, eu já tive um, que vivia de calça social e camisa e chinela havaiana. No imaginário dessa pessoa, talvez, e talvez tenha sido até implantado nela. Eu vou parar por aqui porque está filmando. Era a necessidade de estar de prontidão. Se o Senhor vier, eu estou de social, não estou de pijama. Parece uma ilustração boba, mas é como se a gente tivesse o tempo inteiro com a roupa de vir à igreja. Sabe? O tempo inteiro com o desejo de ler a Bíblia. O tempo inteiro com a vontade de orar. É dessa prontidão que o texto fala para nós. Porque há uma certeza, o Senhor vem e os detalhes estão por aí. Esse texto alcança a nossa alma pelo fato de que os homens vivem sem considerar o tempo do fim. Há um grupo rebelde que desmerece mesmo a necessidade de comunhão com Deus. Assim, a sua concepção sobre o final inexiste ou está cheia de dúvidas. Há um outro grupo, do outro lado, que mesmo intitulado cristão, parece não querer que o fim chegue. Não há vigilância, não há temor, não há atenção aos sinais, somente um viver que reflete a sua própria vontade. Cristo transforma tudo isso. Cristo transforma esse tipo de coração, pois chama pessoas pelo seu santo evangelho, lhes dá a certeza do retorno de Cristo. E também faz com que os seus escolhidos experimentem aqui já um pouco daquilo que eles vão experimentar na presença do Senhor eternamente. O Senhor vem, e ele vem de maneira gloriosa. Veja de novo os versos 24, 25, 26 e 27. Você precisa se lembrar que Jesus, até aqui, está ensinando sobre sinais do tempo do fim. Ele já chamou os seus discípulos do verso 1 ao verso 13 a estarem prontos e perseverarem até o fim. Nós também aprendemos com Jesus de que haverá uma destruição de alguns elementos, ainda que de forma ilustrativa, para que as pessoas compreendam que o Senhor faz tudo novo. Então, é necessário que estejamos prontos para perseverar até o fim e seguir as predições de Cristo. Ele diz aos seus discípulos, aos seus ouvintes, no verso 23, olha aí, tudo vos tenho predito. Não há dúvidas do que acontecerá, porque o Senhor nos revela. E então chegamos a este momento em que ele diz que nos dias em que o abominável da desolação aparecer, no lugar onde ele não deveria estar, no momento em que houver grande tribulação no mundo, e ele até localiza em alguns momentos, alguns lugares, nós, conhecendo a história, sabemos que muitas coisas já aconteceram na região da Judéia, no período de 70 depois de Cristo. Mas alguns detalhes do Senhor Jesus continuam acontecendo. Guerras e rumores de guerra. Nação se levantando contra outra nação. Reino contra reino. Terremotos, fomes.
Estas coisas continuam acontecendo. Portanto, o tempo do fim ainda não chegou, mas está acontecendo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E naqueles dias, diz o Senhor Jesus, de grande tribulação, que ele diz que nunca houve e nem jamais haverá depois daquela, naqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, e esse então aqui é importante, porque a gente fica fazendo conta, já reparou? Quando fala do tempo do fim, a gente fica fazendo conta. Como seria uma estrela caindo aqui? Ou estrelas caindo? Como seria esse sinal? A entrada na órbita e todas aquelas coisas que o pessoal que gosta disso ou que tem mais habilidade do que eu para entender essas coisas. Eclipse a gente está mais ou menos sabendo como é. Mas trevas? Densas trevas? Como seria isso? E aí a gente fica fazendo conta e se esquece do então, que é tão importante para cá. Tudo isso vai acontecer? Vai. Literalmente, pastor? Será? Mas você não pode esquecer do então. Porque quando tudo isso acontecer, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Parece que tem um blackout mesmo. Para que a gente consiga contemplar o glorioso Cristo. Para que nada mais chame a sua atenção. Mas para que você esteja com os olhos postos no teu Redentor. O apóstolo João diz na sua primeira carta que nós precisamos estar a postos para a gente não se envergonhar da sua vinda. Então, tudo bem se isso acontecer literalmente. Deve ser algo maravilhoso, né? Já pensou? Não é só um eclipse acontecendo. Densas trevas. Imagine se uma estrela cai mesmo. Que coisa maravilhosa. Mas então, nós veremos o Filho do Homem, vindo com grande poder e glória. Nada mais é belo e glorioso do que a vinda de Cristo. Parece um cenário preparado mesmo, para que nós estejamos com os olhos fitos no nosso Redentor. Mas antes é um tempo de tribulação. Uma tribulação que é desconhecida, diz o Senhor Jesus. Nunca houve, nem jamais haverá. E então o Senhor vem. Os eventos cataclísmicos são relatados na Bíblia como característica de um tempo em que o Senhor fará grande intervenção na terra, demonstrando o seu poder sobre tudo e sobre todos. O anúncio sobre a chegada do Messias envolveu essa descrição todas as vezes no Antigo Testamento. Por semelhante modo, o anúncio do envio do Espírito também. Lembre-se disso. Os judeus ouviram os profetas dizer: o dia do Senhor vem. E quando o dia do Senhor vier, os elementos serão abalados. Os profetas maiores e os menores falarão a mesma coisa. Depois, se você ler Isaías capítulo 34, verso 4, você vai ver a ilustração de que o céu vai se enrolar como um pergaminho. Ao apóstolo João também é mostrada uma figura semelhante. E ele mostra isso em Apocalipse 6. Daqui a pouco a gente vai ler Apocalipse 6. Mas Joel, capítulo 2, vai dizer que o Senhor Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. E naquele dia, no dia do Senhor, o sol se escureceria. A lua não daria mais a sua claridade. Iria ter um abalo no cosmos.
E aí você fala assim, e agora, pastor, como é que a gente interpreta? Só ler Pedro. Pedro, em Atos capítulo 2, ele olha para o momento da descida do Espírito Santo em Pentecostes e ele fala assim, vocês aí que estão achando que eles estão bêbados ou não estão entendendo o que está acontecendo com a gente, prestem atenção. O que acontece aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que o Senhor derramará o Espírito dele sobre toda a carne. Que também está envolvido com estes eventos que parece que a terra vai quebrar no meio. Este é mais um aviso do dia do Senhor. Irmão, toda vez que você ler esta descrição de sol escurecendo, de lua escurecendo, de estrelas caindo, este é um retrato de como as coisas ficarão abaladas no dia do Senhor, no dia da sua vinda. Ele vem com Cristo, ele envia o seu Espírito, e nesses dois momentos é dita a mesma coisa, a mesma ilustração, mas ainda há um dia para acontecer. O dia final do retorno de Cristo. E nós, se estivermos vivos, veremos algo semelhante que essas pessoas viram. Talvez até poderemos contemplar algo parecido com o que aconteceu no dia em que o Senhor Jesus esteve crucificado. Houve trevas em toda a terra. E quando o Senhor Jesus expirou, o que aconteceu? Grande terremoto, a tal ponto de o véu do templo se rasgar de alto a baixo. As tumbas se abriram, alguns até ressurgiram naquele dia. Abalos sísmicos para nos mostrar a ação poderosa do nosso Deus. Eu fico só pensando naquelas pessoas que quando vem uma chuva forte, como a que deu esses dias aí, dizem assim, ó, a mãe natureza é poderosa. Olha, o mundo está cobrando o que nós estamos fazendo com ele. Além de não entenderem nada sobre o poder do nosso Deus, ainda estão falando contra o nosso Deus, porque não estão lhe atribuindo glória. Meus irmãos, esse dia virá e será um dia glorioso. O Senhor vem. A ilustração vai mostrar um dia que é para o judeu em particular um dia estonteante, pois ele ouviu que a presença do Senhor se manifesta com a descida de uma nuvem sobre o tabernáculo. Isso aqui é muito legal no texto. O judeu está acostumado a entender que Deus está no templo com a nuvem, não é? Descia a nuvem no templo, no tabernáculo. Mas lê de novo o versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Não haverá mais dúvidas se Deus está presente no meio do seu povo ou não, porque o próprio Deus encarnado agora virá nas nuvens, e nós o veremos como ele é. Não vai ter dúvidas, porque os sinais da sua morte estão presentes. Assim como o Judas Tadeu pôde observar. Põe a mão do meu lado. Dídimo, põe a mão do meu lado. Sou eu. Nós o veremos como de fato ele é. A vinda do Senhor será gloriosa. Você pode ler também Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, porque esta vinda de Cristo também foi profetizada lá, em que então o Senhor Jesus se estabeleceria como reino sempiterno, um reino eterno de nosso Senhor Jesus. Que dia glorioso! A gente canta isso, né? Que dia glorioso há de ser quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens vier e descer, e então, triunfante, reinar. E você perdendo tempo, achando que as coisas desta vida são mais preciosas do que ansiar pelo dia do retorno de Cristo.
Eu e você nos perdendo com cronogramas, com desejos do nosso coração, com o nosso progresso pessoal, tirando dos nossos olhos, de diante dos nossos olhos, a certeza bíblica de que o Senhor vem, e vem de maneira gloriosa. Eu acho fantástica, embora um pouco resistente, a tecnologia. Acho demais. Num celular você faz tudo. Manda para aqui, faz para lá. Tá longe, você consegue contratar um negócio. Essas coisas são maravilhosas, essa tecnologia. Mas isso não pode grudar no nosso coração. E a gente achar que é o que nos basta. Um prato de comida bem elaborado, um lugar bem equipado, um bom carro. Nada disso se compara à glória daquele dia. E nós precisamos estar vigilantes. Este dia vem por determinação do Pai. Veja o versículo de número 28. Na sequência, o Senhor Jesus utiliza uma parábola. Só que desta maneira, deste jeito, neste momento, o Senhor Jesus já dá a interpretação da parábola. Veja aí, ele diz que todos eles sabem que quando as folhas brotam na figueira, eles sabem que é próximo o verão. Eles já sabiam disso. E então o Senhor pega esse conhecimento que eles têm e diz: quando vocês virem todos estes sinais, saibam que está perto às portas. E segue com um outro exemplo, agora não mais uma parábola, mas ele dá um outro exemplo, dizendo que é como um homem que se ausenta, deixa sua casa sob guarda, e aquelas pessoas precisam vigiar até que ele volte. Desta maneira, o Senhor Jesus nos diz: vigiai. O versículo 31 é um daqueles outros destaques nesse texto. Passará, ou passarão os céus e a terra, ou passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Como eu iniciei dizendo, a vinda do Senhor é certa. O Senhor vem. E o que é requerido de nós é que nós fiquemos de vigia, sob alerta, porque isto acontecerá segundo a determinação do Pai. Ele vem e reunirá todos os seus. O versículo 32 chama a nossa atenção pelo fato, e talvez isso aqui seja até alguma indagação que já te fizeram. Versículo 32 nos diz: a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E aí talvez você já tenha sido perguntado se Jesus realmente não sabia o dia que ele tinha que voltar. Aí você lembra desse versículo. Aí você solta ele. E aí algum engraçadinho faz a pergunta para você assim: ué, mas Jesus não era Deus? Aí você fala: era? E Deus não sabe de todas as coisas? Aí você fala: é. Então como é que faz? Não é? Veja só que interessante. De fato, o versículo 32 mostra que o Filho não sabe. Mas você precisa entender o contexto em que foi dito isto. Observe que Jesus diz que a respeito daquele dia, um dia que vem segundo a determinação do Pai, os anjos no céu não sabem. E o Filho está onde neste momento, irmãos? Não agora, mas no texto. Na terra. Ainda em seu estado de humilhação. Mas o Senhor Jesus ressuscitou com poder e muita glória e foi sentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Não é isso? Então o Senhor Jesus não mentiu, mas dizer que Jesus não sabe que hora que ele vai voltar é um erro grave. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 6.
versículo de número 12. Diz assim: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E segue a descrição de quando o cordeiro, como tendo sido morto, chegado ao céu, toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. Isso aqui é Apocalipse 5. E aí há um grande louvor no céu. Digno é o cordeiro de tomar o livro e abrir os selos. Ele começa a abrir os selos, um por um. E o sexto selo fala sobre o dia final. Agora, do retorno dele, quando ele virá para julgar. Então, neste momento em que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, de fato, ele está em seu estado de humilhação. Mas em seu estado de ascensão, o seu estado de exaltação, melhor dizendo, Cristo sabe, porque é ele o responsável por comandar todos os eventos até o final dos tempos. O Senhor Jesus vem. Vem de maneira gloriosa. Vem pela determinação do Pai. E por último, requer que todos nós estejamos prontos. Versículo de número 33 em diante. Jesus encerra esse período, irmãos, com uma exortação repetitiva. Só que ele usa 3 verbos diferentes. O primeiro, ou os primeiros, estão no verso 33. Vigiai, que é a ideia de ver. Esteja pronto, olhando fixamente. Como uma sentinela mesmo, que tem os seus olhos postos para a vigilância. Então, essa é a primeira ideia. Esteja focado na vinda do Senhor. E mantenham estrita, cautelosa e ativa atenção, que é o terceiro verbo. Mas veja que ainda no versículo de número 35, ele dá a ordem. Vigiai. A ideia aqui é de vigilância. Então, primeiro, mantenha os seus olhos nos sinais, focado. Vigie. E o versículo 35 é essa ideia de manter cautelosa e ativa atenção. Esteja vigilante, esteja pronto. Nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus voltará. Não sabemos, nem o dia. Então esteja pronto, o tempo todo. Esta palavra, vigiai, do versículo 35, é a mesma que Jesus utilizou para os seus discípulos no jardim do Getsemane. Quando ele diz, vocês estão dormindo. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. É a mesma palavra que Jesus utilizou. O registro de Lucas traz detalhes e alguns conselhos interessantes. E eu vou ler aqui. Lucas 21, a partir do verso 34, diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, do 34 ao 36. É necessário que nós estejamos prontos continuamente. Nós vivemos pela fé, irmãos, pelas coisas que a gente não vê. Porque nós também somos muito espertos. Se nós soubéssemos o dia e a hora da vinda de Cristo,
nós iríamos apertar o nosso cronograma até poucas horas antes do retorno dele, para fazer tudo o que a gente quiser. E depois pedir perdão. Como bons hipercalvinistas, que nós não somos, graças a Deus, você poderia até dizer, eu sou eleito mesmo. Então, licença para matar até dia 30 às 15h45. O Senhor não revela a nós, porque a vigilância não demonstra só a nossa malandragem, mas demonstra a nossa necessidade do Senhor. Vigilância não é só apontar para nós e as nossas falhas, mas como as nossas falhas mostram a realidade da nossa dependência de Deus, continuamente. Vigilância é remédio para não ficar doente, irmão. Não é remédio para cortar a dor de cabeça. É antes de tudo acontecer. Sabendo, pois, destas coisas, eu queria trazer duas aplicações para nós. A primeira delas é, sabendo que o Senhor vem, espere pelo Senhor. Você sabe que Ele está vindo. Então espere pela chegada dEle. A sua vinda é certa. Toda dor e angústia, os males e os pecados terão um fim. Tudo terá um fim com a vinda do Senhor. E aqui o salmista nos ajuda a refletir sobre essa aplicação. Salmo 27:14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Os nossos olhos precisam estar postos em Cristo, somente nele. Não quer dizer com isso que você tem que abrir mão da sua vida, dos seus projetos, dos seus planos. Pelo contrário, você é chamado a fazer planos, mas colocá-los diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem a resposta certa. Lembra de Provérbios? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você precisa colocar o seu coração diante de Deus. O Salmo 37, o próprio Provérbios vai dizer assim, olha, confie no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Combinei aqui, ó, Salmo 37 com Provérbios 3. Espera pelo Senhor. Tem coisa muito boa aqui no mundo. Tem mesmo. Tem muita coisa ruim também, que às vezes traz desespero para nós. Mas o Senhor vem. E é isso que precisa encher o nosso coração, para que nós tenhamos esperança e consigamos perseverar até o fim. A segunda coisa, mantenha-se continuamente vigilante. Espera pelo Senhor e mantenha-se continuamente vigilante. As Escrituras nos mostram, e nós lemos na liturgia, que Satanás está ao redor, pronto para devorar. Conquanto isso seja assustadoramente verdadeiro, muitas dificuldades que enfrentamos procedem do nosso coração. Mantenha-se vigilante diante daqueles abismos da alma que você já conhece. Saia deles imediatamente. Pastor, eu sempre vi o meu tio ou o meu pai jogando baralho valendo 1 centavo. Sempre vi. No bar da esquina. Agora, pastor, eu não consigo parar de jogar nas betes. Eu não paro de perder dinheiro no tigrinho, pastor.
Será isso uma maldição hereditária? Não é. Isso é coisa do seu coração pecaminoso, que tem desejo exacerbado por dinheiro. Sai da internet, meu filho. Vende o seu celular, quebra o celular, mas não joga mais. Pastor, eu tenho dificuldades de correr lá na orla da praia. Não vai. Não vai, miserável. Não vai. Pastor, eu sou muito irado, sou muito agressivo quando alguém fala coisas que são contra a minha vontade. Então vai se tratar, procura o pastor. Não quer procurar o pastor Felipe, procura outro pastor. Só não toma remédio. Procura o pastor. Vamos entender isso, a palavra de Deus fala sobre isso. Saia de perto daqueles abismos que você já conhece. Parece que a gente fica no precipício chutando pedrinha para ver quantos barulhos ela vai fazer até chegar lá embaixo. Imagine se no Morro do Careca tentando fazer esse exercício. Vamos ver que hora que a pedra vai cair lá na praia. Nós ficamos assim sempre com um monte de coisa. Lembre-se daquilo que Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você ir caolho para o céu do que inteirinho para o inferno. Este é um chamado, se você não fez isso até agora, começa a fazer agora. Porque o Senhor vem. E os avisos estão sendo dados. E os sinais já estão postos. Tem coisa acontecendo, meu querido. Você está dormindo. Alguém, algum dia nestas semanas, vai apertar mais um botão de drone. E aí que você vai começar a pensar na sua vida? A palavra de Deus nos diz também que é melhor estar na casa do luto do que onde a festa. E aí você vai esperar o luto para continuar fazendo, ou para começar a fazer. Ah, Senhor, onde é que... Olha que coisa, né? Foi tão jovem. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara em dizer: nós precisamos estar prontos, de prontidão, de calça e camisa social, nem que seja de sandália havaiana, mas a gente tem que estar pronto, como se o Senhor voltasse agora. Então isso precisa fazer a mim e a você mudar as nossas práticas. Nós precisamos mudar de vida, já. O Senhor vem. Não é porque você gosta ou não gosta, ou porque as coisas do seu mau comportamento acabam por agradar outra pessoa. Não é por isso, é porque o Senhor vem. E isso precisa servir de motivação para você largar o vício, para você sair do adultério, para você começar a ler mais a palavra, para você orar mais, para você sair das contendas. Tudo isso precisa ser motivado pelo fato de que o Senhor vem. Nada mais tem que mover você. O Senhor vem. E Ele vem de maneira gloriosa. Esteja pronto para você não ficar fazendo o cálculo errado. Já calcularam a volta de Jesus algumas vezes. Todas elas deram errado. Todas elas. Aí dali a pouco vem um eclipse, aí você fala assim, é agora, hein? Agora, porque demorou, era só umas 3 horas, o pessoal falou na TV. Já está durando umas 6 horas. Será que é agora? Aí você começa. Aí fica ansioso. Para com isso. Eu preciso parar com isso. Eu também sou assim. Sabe por que a gente é assim? Porque a gente não está focado na vinda do Senhor. Pastor, é possível ficar focado na vida do Senhor e viver a nossa vida aqui? Sim, porque foi Ele que nos deu essa vida. Lembra que Ele orou ao Pai? Não peço que os tire do mundo. Peço que os livre do mal. Então é bom ficar aqui. Até a hora que Ele determinar. O Senhor vem. Nós devemos abandonar as inclinações pecaminosas que sabemos que nos levarão a pecar contra o Senhor. Pastor, mas não dá, isso está inteiramente ligado ao meu trabalho. Muda de atividade. E o Senhor vai te honrar. Certamente.
É uma promessa dele, ele fez isso por meio de Samuel. Aos que me honram, honrarei. O apóstolo Paulo nos exorta a vestir a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Não é isso? Efésios 6? E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto da armadura de Deus termina dessa forma. As facilidades da modernidade não podem nos fazer baixar a guarda. Pelo contrário, cada dia completado é um dia a menos para o dia de Cristo. Para encontrarmos com o nosso Senhor e sermos acolhidos por Ele. Cada dia é um dia a menos para contemplarmos o retorno glorioso de Cristo e o vermos assim como Ele é. Nós já estamos em 16 de março. O tempo passa rápido. Mas é um dia a menos para a gente encontrar com Jesus. Nós precisamos mudar a nossa cabeça. Não faltam 15 dias para você ver aquele outro exame lá, ou sair em viagem. É um dia a menos para você encontrar com Jesus. É assim que nós precisamos programar a nossa mente. Eu quero encerrar então lendo com você Isaías capítulo 40. Do verso 10 ao verso 11. O Senhor vem de maneira gloriosa, segundo a determinação do Pai, por isso nós precisamos estar continuamente prontos. Diz assim a palavra de Deus: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. O Senhor vem, irmãos. Isso deve trazer paz e esperança para todos nós. Num tempo muito difícil, com coisas boas, mas num tempo difícil. Mas o Senhor vem.